Estamos a muito poucos dias de terminar a quinta mais vigiada do país, mas quem pode falar com conhecimento de causa são estes senhores, e este senhor está aqui. Marta Cardoso, Maria João Costa e Flávio Furtado, bem-vindos. Especialistas. Nós aguardamos a semana toda Um beijinho para a Pintinha, que foi anunciada, mas teve um problema pessoal de última hora, não pode estar connosco. Pois então, estamos quase nesta... Agora é que... Quer dizer, já ferveu, mas agora está a ferver muito. Tá, mas antes disso, deixa-me dar-lhe um presente. Ai, diga. Trouxe-lhe um presente. Ai, muito... pera. E para si também, que ainda A não moda tem. do Flávio. Ai, muito obrigada. Já tens. Mas a primeira a receber sempre. Olha, ainda está a sair do forno. Quentinha esta. Está quentinho. É? Este é o próximo número. É agora que eu me vou dedicar à cozinha. Olha, agora que eu aprendo a fazer sobremesas, que eu não sei. Nem eu. Mas ainda bem que não sei, que assim também não Coisas como. muito baratinhas para a Páscoa. Ui. E o que é que está no forninho na quinta? Ui. O Luís, não é? O Luís já está na final. O Luís já está na final, neste momento na quinta já estão os 4 grandes finalistas, mais o Pedro, não é? O patrão. E de facto a gala do domingo passado foi reveladora da importância, nisto na minha opinião, não é? Da importância que cada um deles tem nesta fase final do jogo, porque ao longo da gala fomos percebendo quem eram os mais votados para salvar, sendo que o que tivesse menos votação seria então o último expulso da quinta. Surpresa para uns e para outros talvez não, o mais votado e o mais salvo da quinta foi de facto o Luís. Dos que lá estão. Isso já demonstra um bocadinho o que é que se passa. Pronto, e isso tem criado aqui algumas conversas em relação a quem possa ser um possível vencedor, porque de facto as votações para salvar andaram sempre muito à justa, portanto não estamos a falar de grandes distâncias entre uns e outros, portanto não podemos ainda dizer que há aqui a vencedor anunciado, não é? Mas podia-se ter corrido o risco quando se faz as coisas desta forma, não é? Porque nunca não se saberia de todo quem é que ia ter que votações. De qualquer forma, o Luís, realmente, dos que lá estão, foi o que teve mais votação, o que indicia, e isto vale o que vale, que ele é o favorito dentre das possibilidades que havia. O Agora, que é curioso... pode acontecer é que, ao ver outros apoiantes ou não do Luís, ao ver esta votação, quem estava se calhar sossegado, se calhar agora vou votar porque quero mudar o rumo das coisas. Já aconteceu em edições anteriores. Eu acho sinceramente que vamos ter aqui uma surpresa. Ainda vamos ver uma Liliana a vencer o programa, sinceramente. Que foi logo a salva a seguir. Exatamente, foi logo salva a seguir. Eu acho que ela pode aqui, o facto de ela estar com o Daniel dentro da quinta, não é? E as pessoas podem estar ali... Não é? E podem dividir ali um bocadinho a votação, assim como acontecia com o Bernardino e com o Tiago. Mas acho que era giro até para o programa e era surpreendente. Eu até queria ver a reação do Luís assim que percebesse que não ia vencer e que seria a Liliana. Acho que era uma boa surpresa. Há sempre surpresas, em não é? edições anteriores, nesta última votação, já aconteceu omitirem quem está em primeiro, segundo e terceiro lugar. Porquê? Porque pode influenciar. Exato. Primeiro porque o Luís ganhou, se a final tivesse sido domingo, o Luís seria o vencedor, porque toda a gente votou no Luís. Mas os fãs, os seguidores, os apoiantes dos outros 3 podem perceber, temos que nos unir e votar porque aquilo está a resvés Captorique. Pode ser um tiro no pé, Eu acho que é muito difícil prever, francamente, sim, tendo em conta a diferença muito pequena entre percentagens. Neste momento é tão legítimo pensar que se o Luís foi o mais votado para ficar, é necessariamente o finalista, como também é legítimo achar que qualquer coisa que aconteça nesta quinta pode inverter completamente estas situações. E porque há outra situação que acontece, que e aconteceu noutras edições também, quando há um casal... os apoiantes da Liliana acho que vão votar, ou pelo menos devem fazê-lo, é uma sugestão, vão votar Liliana e Daniel, sim, e os apoiantes do Daniel, se não pensaram que o façam, vão votar Daniel e Liliana. Logo eu acho que aquilo deve andar ali, vai andar muito... O que eu acho curioso, agora só antes de mudarmos de assunto, o que eu acho muito curioso, e falando do tipo de jogo do Luís, que foi sempre um concorrente polémico, mas na verdade... É difícil encontrar um jogo próprio no Luís. O que é que eu quero dizer com isto? O jogo do Luís tem sido sempre, ao longo desde que entrou dentro da quinta,
desmascarar os outros. Ou seja, se olharmos para o Luís enquanto indivíduo, enquanto jogador individual, não encontramos nada de palpável. O Luís, e isto não é bom nem é mau, é o que é. A estratégia do Luís foi desde o princípio, e normalmente, e todos os colegas dele dizem isto dentro da casa, e eu sou obrigada, quando vejo as imagens, a concordar, o jogo do Luís é desmascarar os outros. Ou seja, não é criar um jogo próprio, uma personagem própria, mas apontar... Não apostar nas qualidades dele, mas nas falhas dos outros. Eu acho que isso apontá-las no momento certo. É uma boa estratégia de jogo. É uma estratégia como outra qualquer. É a estratégia de eu não sou muito bom, tu é que és uma porcaria. Exato. Mas isso tem que Não, e é desviar dele as atenções para ir passando. Mas a estratégia do Luís também é outra, e estamos na Quaresma, que é, não sei se vão perceber a analogia, o Luís tenta ser um Cristo, que é que lhe atirem pedras. Sim, O Luís provoca nas numa fase inicial e depois ficam todos de saco cheio com ele e passam o resto dos dias a arrasá-lo, ou pelo menos a não tolerá-lo. E o que o transforma num mártir. E ele lá dentro já foi acusado disto, que é, tu queres, aliás o Daniel dizia-lhe ontem ou anteontem, tu queres é provocar-me, porque a Bernardina, peço desculpa, a Bernardina, porque queres que eu me passe contigo para tu voltares a ganhar porque és o coitadinho. E realmente a estratégia dele, no jogo dele foi, ele não era o vencedor de todo, seria outra pessoa. E ele ali nas últimas horas, porque neste tipo de jogo, ele foi o preferido este domingo, mas domingo pode não ser, isto é como no futebol. Começa-se a ganhar e termina-se de bestial a besta é um instante, e por isso todos eles têm noção de que a estratégia dele é assim. Foi no primeiro jogo, foi arrasado pela Joaninha, namorada dele na altura, e ela acabou por lhe dar o prémio de bandeja. Depois, no desafio final, ele também estava, lá está, a ser novamente uma vítima, e agora tem Há uma coisa que tem que tirar o chapéu ao Luís, independentemente de se concordar mais ou menos com o tipo de jogo, que é, o Luís entra numa fase convencido, e na realidade, naquela altura, isso era uma realidade, convencido que este jogo estava para o Tiago e para a Bernardina. Tudo indicava que dificilmente um deles não sairia vencedor. E ele meteu na cabeça, e aqui eu tiro-lhe o chapéu pela persistência, ele meteu na cabeça que as coisas não são bem assim e que é possível dar a volta a estes jogos. O que indicia muita inteligência, pelo menos na leitura deste tipo de jogo. Certo é que ele não precisou de fazer muito, o Tiago e a Bernardina acabaram, já fomos falar sobre eles à frente. Exatamente. Acabaram por se aniquilar um ao outro, ele não teve que fazer muito, mas ele sempre foi com essa fisgada. É muito e a verdade estratega, é que o Tiago já não está na quinta, a Bernardina não está nas suas melhores condições enquanto jogadora, e o Luís, mas há uma neste coisa, momento, a foi o Marta mais estava a dizer, ele entra a pensar que estava tudo feito do ponto de vista que realmente a Bernardina, e quer se goste, quer não se goste, se isto fosse uma novela, é uma grande vilã, mas é a atriz principal. Sim, a Bernardina, com todas as suas coisas boas e más, é a que tem dado mais ao jogo. Por isso mesmo é que é preciso alguma coragem, e é por isso é que eu tiro o meu chapéu ao Luís, é preciso alguma coragem para se equipar a rigor e dizer, não, isto na vida não há certezas nenhumas, e pelo menos no que me diz respeito, eu vou fazer o possível para que o jogo não seja tão limitativo quanto isso. Comparando, ele não teve que fazer muito, este facto, programa a uma novela, temos 4 autores a escrever. Sim, porque lá não há um texto que lhes é dado. São eles que inventam as falas e tudo. Os melhores a escrever são quem? Bernardina e Luís. Sem dúvida. A Liliana e o Daniel realmente vão lendo o texto dos outros. E do Luís, da Liliana e do Daniel, daqui a uma pausa de 2 minutos. Bom, voltando à quinta. O casalinho e o Luís, não é? O Daniel, a Liliana e o Luís, aquilo não corre bem. Não corre. Mas como eu comecei há bocado e eu não quero ser acusada de usurpar o tempo de antena, começa tu agora, Flávio. Claro, agora começa daí para aqui. Sobre Daniel, Liliana, Luís, era aquilo que estávamos aqui a falar no intervalo. O Daniel e a Liliana não estão contra o Luís está contra toda a gente e contra eles em particular. A estratégia do Luís com a Liliana, eu próprio não consegui ainda perceber qual era. Desde o início aquela relação sempre foi muito estranha, que é, aliás, a fazer lembrar-me um grande amigo para quem manda um abraço, que é o Zezé Camarinha. Zezé Camarinha no Big Brother VIP ia à rede e dizia-nos para o barracão: epá, anda cá. Ó Flávio, eu não vou votar em ti. Eu não te vou nomear, não me nomeis. Ó Maria João, não te vou nomear, não me nomeis. Marta, não te vou nomear, não me nomeis. E depois nós éramos surpreendidos com a nomeação do Zezé. Ó Zezé, então tu nomeaste. Claro, tu és forte lá fora. Mas a estratégia do Luís com a Liliana nunca percebi. A estratégia do Daniel com o Luís e com a Liliana também nunca percebi, porque o Luís arrasa a Liliana e o Daniel raramente, aliás, não sai em defesa, sai agora. Por isso eu acho que o Luís sempre percebeu... Foi um trio sempre muito suspeito e fez sempre muita confusão. Eu acho que o Luís percebeu, mas já há muito tempo, e primeiro que muita gente, que a Liliana era forte cá fora. E daí também eu acho o jogo com ela, a aproximação com ela e as constantes guerras com ela. O Daniel nunca se quis meter muito. Agora,
quer defender porque também começa a perceber que está muito próximo da final e que o prémio também pode ser para ele. Porque é assim, isto pode haver muito amor. Muito amor, muito carinho e muita coisa. Mas isto quando falas em dinheirinho é muita coisa que pesa, não é, meninas? E sinceramente eu a eles, que já percebi que eles também não sabem cozinhar, eu recomendo era a revista do Flávio, não, mas é assim, para eles aprenderem a cozinhar. Eu acho que o Daniel, a Liliana e o Luís, que entrou um pouco mais tarde, o Daniel e a Liliana eram as pessoas talvez mais difíceis de destabilizar. Porquê? Viveram muita relação deles. Só se chateavam entre eles. Namoram como eu costumo dizer, eles namoram a cavalo, que é o coice. O namoro deles é um namoro de cavalo, é o coice. Eu estava a perceber a cavalo. Passaram o programa. Assim umas analogias muito engraçadas. Passaram o programa realmente a discutir entre eles, mas não se envolviam muito com os outros, tirando quando entrou uma ou outra patroa e tal. Mas isso também são novos. E o Luís percebeu que eu tenho que ter aqueles dois contra mim. Eu tenho que realmente ser o coitadinho, o mártir. E como é que eu vou incomodar o Daniel e a Liliana? E é a única coisa que vejo para realmente ele ter arranjado ali tanta confusão e se terem tentado. Eu acho, francamente, que continua-se a ter esta ideia, o que é verdade em alguns casos, noutros nem por isso, de que um casal funciona num reality show e que um casal é mais forte, junto, é mais forte dentro do reality. Porque para além de todas as interações que tem com os restantes jogadores, também cria uma história própria, claro, que eles lá dentro muitas vezes nem se apercebem, mas que transparece cá para fora e que toda a gente gosta de ver e de acompanhar, não é? E o Luís entrou com esta ideia também de que quanto mais ele conseguisse, ele ou qualquer jogador, destabilizar o casal, mais favorável seria para qualquer um deles. Pronto. E então tentou várias estratégias. A primeira delas, brincando como que, enfim, cortejando a Liliana para criar ciúme no Daniel e destabilizar. Não aconteceu. O Daniel entrou desta vez neste programa com uma estratégia muito bem definida de não se deixar destabilizar, coisa que fez noutros realities e que lhe custou caro. E, portanto, nunca mostrou ciúmes. Há quem diga porque não gosta assim tanto da Liliana, outros por estratégia. Não estamos na cabeça dele. O que é facto é que esta não foi a estratégia certa. A partir daqui, o Luís começou a nomear a Liliana, a deixar de nomear a Liliana. A nomear foi pelo lado das nomeações, pelo lado do jogo. Às vezes conseguiu, outras nem tanto. Desta vez, há um upgrade, se podemos dizer assim, nesta estratégia do Luís, na minha opinião, em relação ao casal. Ele começa a atacar diretamente o Daniel. Para além de atacar a Liliana e tentar provocar através da Liliana uma reação do Daniel, desta vez, nos últimos dias, o que eu tenho visto é o Luís a atacar diretamente o Daniel. Porquê? Porque enquanto ele ataca a Liliana e a Liliana à rapariga, grita, esperneia, escabela-se, faz 30 por uma linha. Olha, conheço muitos rapazes que fazem o mesmo. Não passa daquilo. Ele já tinha tentado atacar o Daniel. Aliás, feito com que o Daniel o atacasse. E conseguiu uma vez. E agora voltou a conseguir, que é o Daniel, sendo um homem, tendo uma reação completamente diferente, já se levantou, já se chegou muito perto e já houve aqui uma situação física que se percebe nitidamente que nos olhos do Luís ele diz consegui finalmente. Aquilo é uma vitória. O Luís quando vai dizer à Liliana: o teu namorado dá-te pouco carinho, o teu namorado não te dá muita atenção. Olha, para um namorado estar a ouvir isto não é fácil. E mesmo assim o Daniel foi engolindo e não se deu à Eu acho, francamente, não sei o que é que vai acontecer nestes últimos dias, estamos a dias da final, mas o Luís é menino, e agora estou a fazer mera futurologia, é menino para sacar aqui de uma ou duas cartadas nestes dias. Nem está à espera, é o tudo ou nada, são os últimos cartuchos, e ao contrário do que acontece na maioria dos realities, parece que estão todos à espera, enfim, falta tão pouco, deixa cá ver se não me comprometo, que é para ver se isto corre bem. O Luís é menino para dar a volta aqui a isto e fazer uma última provocação e criar aqui algum Eu não sei, eu acho que ele está seguro. Depois da última gala, eu acho que ele não... Até posso estar enganado, lá está, estamos a fazer futurologia, mas acho que ele está seguro e acho que não sei se vai levantar alguma... Mas diz o quê? outra... Convencido que vai ser ele o vencedor? Porque ele já conseguiu tirar o Tiago. A Bernardina... Já sabem, aí em casa, se tiverem problemas amorosos, financeiros, podem ligar para a Marta Cardoso ou para a Maria João. Nós temos o melhor serviço para conseguir reconciliar e encontrar o seu amor. Isto agora é modo de balanço, porque a quinta está a chegar ao fim. É muito fácil para nós estar sentados no sofá a fazer uma avaliação que é meramente de... observadores, no meu caso, ali é muita coisa de experiência pessoal. Cala-te que a rapariga tem coisas para dizer. Voltas-me a falar assim. Calma, meninos, calma. É que este homem embala e já não se cala, pá. Deixa a rapariga fazer o trabalho falar dela. do casalinho que mais devo falar nesta quinta. A Bernardina e o Tiago que, enfim, não é muito da praia, na verdade. Arranca agora, Fábio. Não, vês porque é que eu estava a adiar a conversa? Pronto, eu falo. Fala tu. A Bernardina ficou e o Tiago perdeu esta... O Tiago estava convencidíssimo que ia ganhar isto, ou pelo menos ia chegar à final. Ele próprio disse no Extra que
eu ter saído, que ele não estava nada à espera, acho que ele estava mesmo convencido. Aliás, ele aproveitou todas as reações, e nós comentamos isso várias vezes aqui, da Bernardina, mais agressiva, digamos assim, para se fazer de coitadinho. Aliás, a não reação dele foi comentada muitas vezes, e eu acho que ele estava à espera, e o facto de ter sido nomeado tantas vezes e nunca ter saído, eu acho que ele estava mesmo Ter uma espécie convencido. de Cristo ali como Mas olha, eu digo uma Pensava coisa. que ele não ia- Uma pessoa que vai tantas vezes à parede, como eles dizem, e não é expulsa, claro que ganha autoconfiança. Claro, por isso é que ele estava a pensar E eu que ia acredito vencer. que as pessoas realmente gostassem e continuem a gostar do Tiago. O que ajudou à expulsão do Tiago foi exatamente o ser confiançudo. Sim. Nós, quando vamos à missa, batemos no peito e é eu. Mas depois não gostamos de ver isto nos outros. Que é, eu sou o maior, eu sou o melhor, isto está a ganho. O público português gosta do à vontade, mas não gosta do à Nós vontade. gostamos de dar a mão, nós gostamos de Vontade não é ajudar. vontade. Aliás, generalizando, nós reclamamos, somos um povo que reclama, mas depois, se a pessoa chora ou se a pessoa pede ajuda, nós vamos lá ajudar. E neste caso ele armou-se, tipo, eu sou vencedor, isto está a ganho. E aquele confessionário que lhe estava a correr tão bem, ele estragou tudo quando disse este prémio está a ganho e não sei de que se eu não levo este prémio para casa. E eles ainda não As pessoas perceberam- não gostam deste tipo de coisa. Eles Eu acho estão que foi o pior do jogo. E eles estão lá há tanto tempo, são tantos reality shows e ainda não perceberam uma coisa muito básica. É que as pessoas conseguem mudar de opinião rapidamente. As meninas que o digam, rapidamente uma pessoa muda de opinião. E eu acho e são os confessionários, neste caso eram os palheiros, que podiam mudar o rumo da história. E tanto reality show eles não terem noção depois disso. de tantos reality shows dizer isto está a ganho, Sim. é logo uma sentença, não É um partir daí- bocadinho, dizer sim. isso. É um bocadinho. Aqui o Tiago, E o eu acho Tiago já incrível. devia saber isso, Eu não é? acho incrível. Eu acho francamente que o Tiago acho, e ele próprio o admite, o Tiago é realmente um fã quase viciado em estar num reality show. Há pessoas que são viciadas em jogar squash ou ténis, ele é viciado em jogar este tipo de jogos. E agora diz que está arrependido. O que não significa que o saiba fazer bem. E o que é que eu quero dizer com isto? O Tiago, como disse o Flávio muito bem, a leitura que ele faz lá dentro, porque ele não está cá fora, não sabe, a leitura que ele faz lá dentro, depois de ir tantas vezes a nomeações, é que está bem. O Tiago esqueceu-se de um pormenor. Ele não ia a nomeações com a Bernardina, que era, se quisermos, o concorrente direto do Tiago. Portanto, ele nunca conseguiu medir, entre ele e ela, sendo que falávamos aqui de um jogo a pares, qual é que era o mais forte. Era sempre ele que ia a votações e era sempre ele que ficava. Portanto, para além de ter esta leitura que o Flávio disse, de achar de facto que estava muito bem cá fora, contou com uma coisa que lhe correu muito mal, que é quem estava contra a Bernardina, se quisermos, se pusermos as coisas assim, não estava necessariamente a favor do Tiago. São coisas diferentes. As pessoas estavam contra a atitude da Bernardina, não significa que fossem a favor necessariamente da postura do Tiago. E realmente, esta última discussão onde ele joga a última cartada, onde ele revela a questão da violência doméstica, das vezes que apanhou, do facto de ter ficado fechado no quarto, de a ter encontrado com outra pessoa lá em casa, embora eles estivessem separados. Esta reação do Tiago, primeiro, é uma surpresa, tendo em conta todas as reações ou não reações dele no jogo. Portanto, apanhou as pessoas de surpresa. Este não é o Tiago coitadinho humilde que nós conhecemos. É realmente uma pessoa que afinal até consegue reagir. E depois ele acha que com isto mata, entre aspas, a jogadora Bernardina. Não foi o que aconteceu porque ela também tinha coisas para dizer dele. A Bernardina realmente... Teve imensas coisas para dizer dele ao longo de todo o programa. É a diferença. A Bernardina tem plena noção, coisa que o Tiago não tinha, que de algum tempo para cá matou a jogadora Bernardina. Ela própria, com as atitudes que teve, terminou com as possibilidades de ganhar. E daí a postura dela, na minha opinião, na gala, que é eu se ficar fico, se sair saio. Por mesmo que fique, estou aqui mais uma semana e vou-me embora, este prémio já nunca é meu. É só uma questão de uma semana. Portanto, ela tem plena noção que de algum tempo para cá perdeu o controle do jogo e perdeu a possibilidade de ganhar. Ele não. Ele, pelo contrário, estava completamente convencido. E então há um choque enorme, e é curioso quando ele ontem está no Extra, com a Belinha, que se percebe nitidamente, estamos a falar de uma pessoa extremamente desiludida e amargurada. Como é que é possível isto ter acontecido? E aqui foge outra vez para o papel que lhe é mais confortável, que é a Bernardina é má, a Bernardina, ela até pode ser isso tudo. Mas não é dela que estamos a falar, é dele enquanto jogador. E ele nunca fala dele, fala dela. A Bernardina fez-me, a Bernardina disse-me. Aliás, eu vou ter a oportunidade de falar com o Tiago. Na próxima sexta-feira ele estará também aqui, a conversar aqui na Tarde é Sua, portanto vou tomar-lhe o pulso. O Tiago, por exemplo, dizia ontem que estava tudo a conspirar contra ele. Eu, se estivesse no lugar do Tiago, também pensava a mesma coisa, que é, vem
vem a Bernardina lá dentro a fazer campanha anti-Tiago, e cá fora, de certa forma, depende do prisma com que se avalia, mas a mãe da Bernardina a fazer campanha contra o Tiago, e depois a Maria, ex-namorada, mas por quem ele entrou apaixonado, também a falar sobre o Tiago. Mas aí também tens uma coisa é diferente, porque a Maria... Era um contra 3. Era o Tiago a tentar fazer bonito, a tentar dar o melhor, e depois Bernardina, mãe da Bernardina, e a mulher, porque ele estava apaixonado quando entrou, Mas a Maria a dizerem coisas menos simpáticas, não é? Estava magoada porque supostamente se sentiu traída. E a mãe da Na Bernardina... verdade, é como vocês dizem, podem fazer futurologia, mas tudo se vai decidir no domingo e, mais uma vez, e ainda bem, serão os portugueses, não é? Estamos aqui nós a falar É o dos povo que é mais portugueses. ordenha. Deixa-me só dizer, Iva, só 30, um bocadinho de nada. Rápido. Gostei muito da postura do Tiago quando viu as imagens da mãe da Bernardina. Poderia ter contra-atacado com aquilo que ouviu, não o fez. Teve respeito, assumiu-a como uma ótima avó, como quase mãe do filho dele, e teve uma postura que mostra uma pessoa Isso é com de salientar e é importante, e ainda bem que disseste. Meus caros, obrigada. Beijos, um aplauso para eles. Obrigada. mais favorável seria para qualquer um deles. Pronto. E então tentou várias estratégias. A primeira delas, brincando como que, enfim, cortejando a Liliana para criar ciúme no Daniel e destabilizar. Não aconteceu. O Daniel entrou desta vez neste programa com uma estratégia muito bem definida de não se deixar destabilizar, coisa que fez noutros realities e que lhe custou caro. E, portanto, nunca mostrou ciúmes. Há quem diga porque não gosta assim tanto da Liliana, outros por estratégia. Não estamos na cabeça dele. O que é facto é que esta não foi a estratégia certa. A partir daqui, o Luís começou a nomear a Liliana, a deixar de nomear a Liliana. A nomear foi pelo lado das nomeações, pelo lado do jogo. Às vezes conseguiu, outras nem tanto. Desta vez, há um upgrade, se podemos dizer assim, nesta estratégia do Luís, na minha opinião, em relação ao casal. Ele começa a atacar diretamente o Daniel. Para além de atacar a Liliana e tentar provocar através da Liliana uma reação do Daniel, desta vez, nos últimos dias, o que eu tenho visto é o Luís a atacar diretamente o Daniel. Porquê? Porque enquanto ele ataca a Liliana e a Liliana... à rapariga, grita, esperneia, escabela-se, faz 30 por uma linha. Olha, conheço muitos rapazes que fazem o mesmo. Não passa daquilo. Ele já tinha tentado atacar o Daniel. Aliás, feito com que o Daniel o atacasse. E conseguiu uma vez. E agora voltou a conseguir, que é o Daniel, sendo um homem, tendo uma reação completamente diferente, já se levantou, já se chegou muito perto e já houve aqui uma situação física que se percebe nitidamente que nos olhos do Luís ele diz consegui finalmente. Aquilo é uma vitória. O homem quando vai dizer feliz da vida. Luís, quando vai dizer à Liliana: o teu namorado dá-te pouco carinho, o teu namorado não te dá muita atenção. Olha, para um namorado estar a ouvir isto não é fácil. E mesmo assim o Daniel foi engolindo e não se deu à Eu acho, francamente, não sei o que é que vai acontecer nestes últimos dias, estamos a dias da final, mas o Luís é menino, e agora estou a fazer mera futurologia, é menino para sacar aqui de uma ou duas cartadas nestes dias. Ninguém está à espera, é o tudo ou nada, são os últimos cartuchos, e ao contrário do que acontece na maioria dos realities, parece que estão todos à espera, enfim, falta tão pouco, deixa cá ver se não me comprometo, que é para ver se isto corre bem. O Luís é menino para dar a volta aqui a isto e fazer uma última provocação e criar aqui algum Eu não sei, furor. eu acho que ele está seguro. Depois da última gala, eu acho que ele não... Até posso estar enganado, lá está, estamos a fazer futurologia, mas acho que ele está seguro e acho que não sei se vai levantar Mas diz o alguma... que é convencido que vai ser ele o vencedor? Porque ele já conseguiu tirar o Tiago. A Bernardina já sabem, aí em casa, se tiverem problemas amorosos, financeiros, podem ligar para a Marta Cardoso ou para a Maria João. Nós temos o melhor serviço para conseguir reconciliar e encontrar o seu amor. Isto agora é modo de balanço, porque a quinta está a chegar ao fim. É muito fácil para nós estar sentados no sofá a fazer uma avaliação que é meramente de observadores. No meu caso, ali muita coisa de experiência pessoal. Cala-te que a rapariga tem coisas para dizer. Tu voltas-me a falar assim. Calma, meninos, calma. É que este homem embala e já não se cala, pá. Deixa a rapariga fazer o trabalho falar dela. do casalinho que mais devo falar nesta quinta. A Bernardina e o Tiago que, enfim, não é muito da praia, na verdade. Arranca agora, Fábio. Não, vês porque é que eu estava a adiar a conversa? Pronto, eu falo. Fala tu. A Bernardina ficou e o Tiago perdeu esta... O Tiago estava convencidíssimo que ia ganhar isto, ou pelo menos ia chegar à final. Ele próprio disse no Extra que
eu ter saído, que ele não estava nada à espera, acho que ele estava mesmo convencido. Aliás, ele aproveitou todas as reações, e nós comentamos isso várias vezes aqui, da Bernardina, mais agressiva, digamos assim, para se fazer de coitadinho. Aliás, a não reação dele foi comentada muitas vezes, e eu acho que ele estava à espera, e o facto de ter sido nomeado tantas vezes... Pequena entre percentagens. Neste momento é tão legítimo pensar que se o Luís foi o mais votado para ficar, é necessariamente o finalista, como também é legítimo achar que qualquer coisa que aconteça nesta quinta pode inverter completamente estas situações. E porque há outra situação que acontece, que é, e aconteceu noutras edições também, quando há um casal... os apoiantes da Liliana acho que vão votar, ou pelo menos devem fazê-lo, é uma sugestão, vão votar Liliana e Daniel, sim. E os apoiantes do Daniel, se não pensaram que o façam, vão votar Daniel e Liliana. Logo, eu acho que aquilo deve andar ali, vai andar muito... O que eu acho curioso, agora só antes de mudarmos de assunto, o que eu acho muito curioso, e falando do tipo de jogo do Luís, que foi sempre um concorrente polémico, mas na verdade... É difícil encontrar um jogo próprio no Luís. O que é que eu quero dizer com isto? O jogo do Luís tem sido sempre, ao longo desde que entrou dentro da quinta, desmascarar os outros. Ou seja, se olharmos para o Luís enquanto indivíduo, enquanto jogador individual, não encontramos nada de palpável. O Luís, e isto não é bom nem é mau, é o quê? A estratégia do Luís foi desde o princípio, e normalmente, e todos os colegas dele dizem isto dentro da casa, e eu sou obrigada, quando vejo as imagens, a concordar, o jogo do Luís é desmascarar os outros. Ou seja, não é criar um jogo próprio, uma personagem própria, mas apontar... Não apostar nas qualidades dele, mas nas falhas dos outros. Eu acho que isso é uma boa estratégia de jogo. É uma estratégia como outra qualquer. É a estratégia de eu não sou muito bom, tu é que és uma porcaria. Exato. Não, mas isso tem que Não, e é desviar dele as atenções para ir passando. Mas a estratégia do Luís também é outra, e estamos na Quaresma, que é, não sei se vão perceber a analogia, o Luís tenta ser um Cristo, que é que lhe atirem pedras. Sim, o Luís provoca numa quentes. fase inicial e depois ficam todos de saco cheio com ele e passam o resto dos dias a arrasá-lo, ou pelo menos a não tolerá-lo. E o que o transforma num mártir. E ele lá dentro já foi acusado disto, que é, tu queres, aliás o Daniel dizia-lhe ontem ou anteontem, tu queres é provocar-me, porque a Bernardina, peço desculpa, a Bernardina, porque queres que eu me passe contigo para tu voltares a ganhar, porque és o coitadinho. E realmente a estratégia dele, no jogo dele foi, ele não era o vencedor de todo, seria outra pessoa. E ele ali nas últimas horas, porque neste tipo de jogo, ele foi o preferido este domingo, mas domingo pode não ser, isto é como no futebol. Começa-se a ganhar e termina-se de bestial a besta é um instante, e por isso todos eles têm noção de que a estratégia dele é assim. Foi no primeiro jogo, foi arrasado pela Joaninha, a namorada dele na altura, e ela acabou por lhe dar o prémio de bandeja. Depois, no desafio final, ele também estava a ser novamente uma vítima, e agora tem há uma coisa que tem que tirar o chapéu ao Luís, independentemente de se concordar mais ou menos com o tipo de jogo, que é, o Luís entra numa fase convencido, e na realidade, naquela altura, isso era uma realidade, convencido que este jogo estava para o Tiago e para a Bernardina. Tudo indicava que dificilmente um deles não sairia vencedor. E ele meteu na cabeça, e aqui eu tiro-lhe o chapéu pela persistência, ele meteu na cabeça que as coisas não são bem assim e que é possível dar a volta a estes jogos. O que indicia muita inteligência, pelo menos na leitura deste tipo de jogo. Certo é que ele não precisou de fazer muito, o Tiago e a Bernardina acabaram, já fomos falar sobre eles à frente. Exatamente. Acabaram por se aniquilar um ao outro, ele não teve que fazer muito, mas ele sempre foi com essa fisgada. E a verdade é que o Tiago já não está na quinta, a Bernardina não está nas suas melhores condições enquanto jogadora, e o Luís, mas há uma neste coisa, momento, a Marta foi o mais estava a dizer, ele entra a pensar que estava tudo feito do ponto de vista que realmente a Bernardina, e quer se goste, quer não se goste, se isto fosse uma novela, é uma grande vilã, mas é a atriz principal. Sim, a Bernardina, com todas as suas coisas boas e más, é a que tem dado mais ao jogo. Por isso mesmo é que é preciso alguma coragem, e é por isso é que eu tiro o meu chapéu ao Luís, é preciso alguma coragem para se equipar a rigor e dizer, não, isto na vida não há certezas nenhumas, e pelo menos no que me diz respeito, eu vou fazer o possível para que o jogo não seja tão limitativo quanto isso. Comparando este programa a uma novela, persistência. temos 4 autores a escrever. Sim, porque lá não há um texto que lhes é dado. São eles que inventam as falas e tudo. Os melhores a escrever são quem? Bernardina e Luís. Sem dúvida. A Liliana e o Daniel realmente vão lendo o texto dos outros. E do Luís, da Liliana e do Daniel, daqui a uma pausa de 2 minutos. Bom, voltando à quinta. O casalinho e o Luís, não é? O Daniel, a Liliana e o Luís, aquilo não corre bem.
Não corre. Mas como eu comecei há bocado e eu Começa não ali. quero ser acusada de usurpar o tempo de antena, começa tu agora, Flávio. Claro, Diz lá. mas agora começa daí para aqui. Sobre Daniel, Liliana, Luís, era aquilo que estávamos aqui a falar no intervalo. O Daniel e a Liliana não estão contra o Luís está contra toda a gente e contra eles em particular. A estratégia do Luís com a Liliana, eu próprio não consegui ainda perceber qual era. Desde o início aquela relação sempre foi muito estranha, que é, aliás, a fazer lembrar-me um grande amigo para quem manda um abraço, que é Zezé Camarinha. Zezé Camarinha no Big Brother VIP ia à rede e dizia-nos para o barracão: epá, anda cá. Ó Flávio, eu não vou votar em ti. Eu não te vou nomear, não me nomeis. Ó Maria João, não te vou nomear, não me nomeis. Marta, não te vou nomear, não me nomeis. E depois nós éramos surpreendidos com a nomeação do Zezé. Ó Zezé, então tu nomeaste. Claro, tu és forte lá fora. Mas a estratégia do Luís com a Liliana nunca percebi. A estratégia do Daniel com o Luís e com a Liliana também nunca percebi, porque o Luís arrasa a Liliana e o Daniel raramente, aliás, não sai em defesa, sai agora. Por isso Eu acho que o Luís sempre percebeu. O que é que foi um o mistério sempre Daniel não muito fazia, não suspeito e defendia fez sempre muita confusão. Eu acho que o Luís percebeu, mas já há muito tempo, e primeiro de que muita gente, que a Liliana era forte cá fora. E daí também eu acho o jogo com ela, a aproximação com ela e as constantes guerras com ela. O Daniel nunca se quis meter muito. Agora, quer defender porque também começa a perceber que está muito próximo da final e que o prémio também pode ser para ele. Porque assim, isto pode beber muito amor. Muito amor, muito carinho e muita coisa. Mas isto quando falas em dinheirinho é muita coisa que pesa, não é, meninas? E sinceramente eu a eles já percebi que eles também não sabem cozinhar. Eu recomendo ir à revista do Flávio. Não, é? mas é assim, para eles aprenderem a eu cozinhar. acho que o Daniel, a Liliana e o Luís, que entrou um pouco mais tarde, o Daniel e a Liliana eram as pessoas talvez mais difíceis de estabilizar. Porquê? Viveram muita relação deles. Só se chateavam entre eles. Namoram, como eu costumo dizer, eles namoram a cavalo, que é o coice. O namoro deles é um namoro de cavalo, é o coice. Eu estava a perceber a cavalo. Passaram o Tem sempre programa. assim umas analogias muito engraçadas. Passaram o programa realmente a discutir entre eles, mas não se envolviam muito com os outros, tirando quando entrou uma ou outra patroa e tal. Mas isso também são novos. E o Luís percebeu que eu tenho que ter aqueles dois contra mim. Eu tenho que realmente ser o coitadinho, o mártir, e como é que eu vou incomodar o Daniel e a Liliana? E é a única coisa que vejo para realmente ele ter arranjado ali tanta confusão e se terem tentado. Olha, eu acho francamente tanto. que continua-se a ter esta ideia, o que é verdade em alguns casos, noutros nem por isso, de que um casal funciona num reality show e que um casal é mais forte, junto, é mais forte dentro do reality. Porque para além de todas as interações que tem com os restantes jogadores, também cria uma história dinâmica própria, claro. que eles lá dentro muitas vezes nem se apercebem, mas que transparece cá para fora e que toda a gente gosta de ver e de acompanhar, não é? E o Luís entrou com esta ideia também de que quanto mais ele conseguisse, ou ele ou qualquer jogador, destabilizar o casal... E nunca ter saído, eu acho que ele estava mesmo Ter uma com espécie de Cristo ali como Mas olha, eu digo uma Sabe coisa. que ele não é- Luís. Uma pessoa que vai tantas vezes à parede, como eles dizem, e não é expulsa, claro que ganha autoconfiança. Claro, por isso é que ele estava a pensar E eu que ia acredito vencer. que as pessoas realmente gostassem e continuem a gostar do Tiago. O que ajudou à expulsão do Tiago foi exatamente o ser confiançudo. Sim. Nós, quando vamos à missa, batemos no peito e é eu. Mas depois não gostamos de ver isto nos outros. Que é, eu sou o maior, eu sou o melhor, isto está a ganho. O público português gosta do à vontade, mas não gosta do à Nós vontade. gostamos de dar a mão, nós gostamos de Vontade não é ajudar. vontade. Aliás, generalizando, nós reclamamos, somos um povo que reclama, mas depois, se a pessoa chora ou se a pessoa pede ajuda, nós vamos lá ajudar. E neste caso ele armou-se, tipo, eu sou vencedor, isto está a ganho. E aquele confessionário que lhe estava a correr tão bem, ele estragou tudo quando disse: este prémio está a ganho e não sei de que, se eu não levo este prémio para casa. E eles ainda não As pessoas perceberam- não gostam deste tipo de coisa. Eles Eu acho estão que foi o pior do jogo. E eles estão lá há tanto tempo, são tantos reality shows e ainda não perceberam uma coisa muito básica. É que as pessoas conseguem mudar de opinião rapidamente. As meninas que o digam, rapidamente uma pessoa muda de opinião. E eu acho e são os confessionários, neste caso eram os palheiros, que podiam mudar o rumo da história. E tanto reality show, eles não terem noção depois disso. de tantos reality shows dizer isto está a ganho, Sim. é logo uma sentença, não É um A partir daí- bocadinho, dizer sim. isso. É um bocadinho. Aqui o Tiago, E o eu acho Tiago já incrível. devia saber isso, Eu não é? acho incrível. Eu acho francamente que o Tiago acho, e ele próprio o admite, o Tiago é realmente um fã quase viciado em estar num reality show. Há pessoas que são viciadas em jogar squash ou ténis, ele é viciado em jogar este tipo de jogos. E agora diz que está arrependido. O que não significa que o saiba fazer bem. E o que é que eu quero dizer com isto? O Tiago
como disse o Flávio muito bem, a leitura que ele faz lá dentro, porque ele não está cá fora, não sabe, a leitura que ele faz lá dentro, depois de ir tantas vezes a nomeações, é que está bem. O Tiago esqueceu-se de um pormenor. Ele não ia a nomeações com a Bernardina, que era, se quisermos, o concorrente direto do Tiago. Portanto, ele nunca conseguiu medir, entre ele e ela, sendo que falávamos aqui de um jogo a pares, qual é que era o mais forte. Era sempre ele que ia a votações e era sempre ele que ficava. Portanto, para além de ter esta leitura que o Flávio disse, de achar de facto que estava muito bem cá fora, contou com uma coisa que lhe correu muito mal, que é quem estava contra a Bernardina, se quisermos, se pusermos as coisas assim, não estava necessariamente a favor do Tiago. São coisas diferentes. As pessoas estavam contra a atitude da Bernardina, não significa que fossem a favor necessariamente da postura do Tiago. E realmente, esta última discussão onde ele joga a última cartada, onde ele revela a questão da violência doméstica, das vezes que apanhou, do facto de ter ficado fechado no quarto, de a ter encontrado com outra pessoa lá em casa, embora eles estivessem separados. Esta reação do Tiago, primeiro, é uma surpresa, tendo em conta todas as reações ou não reações dele no jogo. Portanto, apanhou as pessoas de surpresa. Este não é o Tiago coitadinho humilde que nós conhecemos. É realmente uma pessoa que afinal até consegue reagir. E depois ele acha que com isto mata, entre aspas, a jogadora Bernardina. Não foi o que aconteceu porque ela também tinha coisas para dizer dele. A Bernardina realmente... coisas para dizer dele ao longo de todo o programa. É a diferença. A Bernardina tem plena noção, coisa que o Tiago não tinha, que de algum tempo para cá matou a jogadora Bernardina. Ela própria, com as atitudes que teve, terminou com as possibilidades de ganhar. E daí a postura dela, na minha opinião, na gala, que é eu se ficar fico, se sair saio. Por mesmo que fique, estou aqui mais uma semana e vou-me embora. Bom, estamos a muito poucos dias de terminar a quinta mais vigiada do país, mas quem pode falar com conhecimento de causa são estes senhores, e este senhor está aqui. Marta Cardoso, Maria João Costa e Flávio Furtado, bem-vindos. Especialistas. Nós aguardamos a semana toda Um para ouvir beijinho para a essa Pimpinha, palavra. que foi anunciada, mas teve um problema pessoal de última hora, não pode estar connosco. Pois então, estamos quase nesta... Agora é que... Quer dizer, já ferveu, mas agora está a ferver muito. Tá, não é? mas antes disso deixa-me dar-lhe um presente. Ai, diga. Trouxe-lhe um presente. Ai, muito... pera. E para si também, que ainda A não moda tem. do Flávio. Ai, muito obrigada! Tu já tens. Foste a primeira a receber sempre. Olha, ainda está a sair do forno. Quentinha esta. Está quentinho. É? Este é o próximo número. É agora que eu me vou dedicar à cozinha. Olha, agora que eu aprendo a fazer sobremesas, que eu não sei. Nem eu. Mas ainda bem que não sei, que assim também não Coisas como. muito baratinhas para a Páscoa. Ui! E o que é que está no forninho na quinta? Ui. O Luís, não é? O Luís já está na final. O Luís já está na final, neste momento na quinta já estão os 4 grandes Exato. finalistas, mais o Pedro, não é? O patrão. Patrão. E de facto a gala do domingo passado foi reveladora da importância, nisto na minha opinião, não é? Da importância que cada um deles tem nesta fase final do jogo, porque ao longo da gala fomos percebendo quem eram os mais votados para salvar, sendo que o que tivesse menos votação seria então o último expulso da quinta. E surpresa para uns e para outros talvez não, o mais votado e o mais salvo da quinta foi de facto o Luís. Dos que lá estão. Isso já demonstra um bocadinho o que é que se passa. Pronto, e isso tem criado aqui algumas conversas em relação a quem possa ser um possível vencedor, porque de facto as votações para salvar andaram sempre muito à justa, portanto não estamos a falar de grandes distâncias entre uns e outros, portanto não podemos ainda dizer que há aqui um vencedor anunciado, não é? Mas podia-se ter corrido o risco quando se faz as coisas desta forma, não é? Porque nunca não se saberia de todo quem é que ia ter que votações. De qualquer forma, o Luís, realmente, dos que lá estão, foi o que teve mais votação, o que indicia, e isto vale o que vale, que ele é o favorito dentre das possibilidades que havia. O Agora, que é curioso... pode acontecer é que, ao ver outros apoiantes ou não do Luís, ao ver esta votação, quem estava se calhar sossegado, se calhar agora vou votar porque quero mudar o rumo meu das favorito. coisas. Já aconteceu em edições anteriores. Eu acho sinceramente que vamos ter aqui uma surpresa. Ainda vamos ver uma Liliana a vencer o programa, sinceramente. Que foi logo a salva a seguir. Exatamente, foi logo salva a seguir. Eu acho que ela pode aqui, o facto de ela estar com o Daniel dentro da quinta, não é? E as pessoas podem estar ali... Casalinho, não é? E podem dividir ali um bocadinho a votação.
votação, assim como acontecia com o Bernardino e com o Tiago. Mas acho que era giro até para o programa e era surpreendente. Eu até queria ver a reação do Luís assim que percebesse que não ia vencer e que seria a Liliana. Acho que era uma boa surpresa. Sempre surpresa, em não é? edições anteriores, nesta última votação, já aconteceu omitirem quem está em primeiro, segundo e terceiro lugar. Porquê? Porque pode influenciar. Exato. Primeiro porque o Luís ganhou, se a final tivesse sido domingo, o Luís seria o vencedor, porque toda a gente votou no Luís. Mas os fãs, os seguidores, os apoiantes dos outros três podem perceber, temos que nos unir e votar porque aquilo está a resvés Captorique. Exatamente. Pode ser um tiro no pé, Eu acho que é mas muito lá difícil está. prever, francamente, Sim, é muito. tendo em conta a diferença muito